Fala galera, começando aí mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Infelizmente, né, não é uma análise e tal, não é uma análise, não é nenhuma... Na verdade é uma notícia, mas é claro que não é uma notícia que eu gostaria de dar, não é um assunto muito legal para ficar se falando, entendeu? Quando eu criei o canal, Aqui Tem Vôlei Sim, eu sempre falei que era para falar dos jogadores, né, não da vida do jogador dentro de quadra, da atleta dentro de quadra, do que está entregando dentro de quadra, né? E hoje, infelizmente, não vai poder ser só sobre isso, né? Mas não tem como não falar. O vídeo saindo aí um pouquinho atrasado, porque é claro, é um assunto muito complicado, mas é um assunto que tem que ser falado sim, né? O vídeo saindo aí um pouquinho atrasado, tem todo esse problema. É claro que eu teria que pensar um pouquinho antes de gravar, para não ser interpretado de uma maneira errada. Mas enfim, Maurício Souza aí, né, central da seleção brasileira masculina, né, o camisa de número 17, Maurício Souza, que estava atualmente aí no Minas. Ele fez uma postagem algumas semanas atrás com um cunho homofóbico, né? Um cunho homofóbico. E quem conhece o Maurício sabe que ele já fazia postagens desse tipo há muitos anos, há muito tempo, né? Porém, essa última postagem dele aí repercutiu bastante, realmente bastante. Uma postagem sobre o filho do Superman ser bissexual. E aí o Maurício comenta tudo lá, ele diz que não concorda, que não se deve mexer com as crianças, não deve mostrar isso com as crianças, enfim. E é claro, repercutiu demais essa postagem dele. A gente teve o Douglas, que é o jogador mais seguido do vôlei atualmente. Do Brasil, eu tenho certeza que é. Mas se eu não me engano, é do vôlei mundial. O Douglas é o mais seguido no Instagram, é o mais influente. E ele, ele repostou e tal. Então, repercutiu demais essa postagem do Maurício, né? E aí a torcida do Minas começou a pegar muito no pé. Já tinha muita gente que repudiava as atitudes do Maurício, mas quando essa postagem veio à tona, todo mundo se mobilizou, certo? E aí começaram a pressionar o clube, começaram a pressionar o Minas Tênis Clube, que soltou uma nota. Na primeira nota que o Minas solta, diz que repudia totalmente a opinião, né, a postagem do Maurício, mas ele tem direito de expressar a opinião dele, né, a famosa direito de expressar a opinião, né, então, e isso deixou o pessoal mais revoltado ainda, né, aí sim que a torcida ficou revoltada, começou a fazer barulho de verdade, e aí chega nos patrocinadores, na Fiat e na Gerdau. E aí quando elas percebem isso, aí elas soltam uma nota lá falando que repudiam totalmente e que esperam que o Maurício seja punido da maneira correta. E aí, claro, todo mundo se mobiliza demais, o Maurício Souza fica muito pressionado. Ocorreram diversas reuniões ontem e hoje, no dia de ontem e hoje, ocorreram diversas reuniões e ficou acertado aí o afastamento, primeiramente, do Maurício. E aí, assim que sai a notícia do afastamento, também sai uma notícia do UOL falando que o Maurício só voltaria para a equipe se fizesse um pedido de desculpas, mas também na matéria diz que os jogadores do Minas se mobilizaram a favor do Maurício, né, e dizendo que eles assinaram uma carta tal que se o Maurício não voltasse para o clube, não voltasse para o time, todos sairiam, né, e o pessoal ficou assustado com essa notícia. Pô, o William, um grande líder apoiando homofobia, o Mike, que é homossexual, apoiando isso, mas é claro que isso veio para baixo em poucos minutos, mais de meia hora, uma hora depois o Mike já respondeu, já viu e falou: gente, eu não assinei nada, não existe nenhuma carta, não assinei, né? E daí depois vem o William falando exatamente a mesma coisa, falando que repudia as atitudes do Maurício, que está bastante decepcionado, que não compactua com as opiniões dele, que sim, homofobia é crime, né? O William diz isso e diz também que vai acionar a justiça contra o jornalista lá do UOL que postou isso, né? Então, pois é, e daí depois o jornalista do UOL rebate, dizendo que sim, existiu a carta, mas... né? E aí poucas horas depois a pressão aumentou ainda mais. O Minas faz outras reuniões, inclusive reuniões com o Maurício,
E aí vem um negócio ainda mais complicado. O Maurício, ele solta o pedido de desculpas dele, né, a retratação, ele solta a retratação no Twitter, onde ele tinha 100 seguidores. Até eu tenho mais seguidores que ele no Twitter. Ele não solta no Instagram, que ele tem mais de 200 mil, ele solta no Twitter. Isso deixou o pessoal revoltado, a torcida veio forte, o patrocinador caiu forte. E aí, no final dessa tarde, o Maurício fez outra retratação, dessa vez em vídeo. Ele postou no Instagram dele, no Facebook. O Instagram dele, que por sinal ganhou um monte de seguidor. E aí lá ele pede desculpas tal, mas não muda de opinião. Ele não muda de opinião. Ele segue dizendo aquela famosa frase, né? Se eu ofendi alguém, me desculpe, né? Para mim, eu não cometi nenhum crime. Essas são as palavras do Maurício Souza. E aí é onde é a gota d'água, né? Não convence os patrocinadores, na verdade não convence ninguém, porque na verdade o Maurício Souza não muda de opinião, ele só pede desculpas, mas não muda de opinião. Ele segue pensando que fez tudo certo, que ele estava dentro ali da sua liberdade de expressar opinião, né? E aí é claro que ocorre outra reunião no Minas e fica acertado a rescisão contratual do Maurício Souza, que ficou então sem clube, e ele diz no vídeo, por sinal, que se ele ficasse sem clube, ele ia encontrar outro clube para jogar e que ele não iria parar de jogar. Essas foram as últimas. E aí, a última notícia para encerrar esse assunto, pelo menos por hoje, né? Pelo menos por hoje, a última que sai é do Renan. O Renan foi entrevistado pelo jornal O Globo 2 vezes. Ontem, terça-feira à noite, em que o Globo procura o Renan para falar desse assunto, e o Renan nem sabia. Olha que coisa, o Renan nem fazia ideia do que estava acontecendo, tanto é que ele recusa a entrevista e fala, eu vou dar uma pesquisada, vou me inteirar no assunto, vou me inteirar aí na polêmica, e amanhã, quando tiver tudo mais ou menos certo, eu volto. E aí foi o que aconteceu. O Renan é entrevistado hoje novamente, e aí ele diz, ele repudia totalmente, ele é totalmente contra as atitudes, as postagens do Maurício Souza, e diz algo que muita gente não esperava, que ele está fora da seleção. É isso mesmo, o Maurício Souza muito provavelmente não vai ser mais convocado para a seleção brasileira, aí Central Olímpico, 2 Olimpíadas, não vai ser mais convocado, porque, cara, não tem clima. No próprio vídeo, o Maurício Souza disse que tá complicado o clima no Minas, que ele já não tinha clima dentro do Minas. Imagina então dentro da seleção brasileira, o Renan, o técnico da seleção, manda-chuva, ele fala que não tem espaço para homofóbico, não tem espaço para homofobia dentro da seleção. Então, é isso, galera, é isso. Dei uma boa resumida em toda essa polêmica que teve. Maurício Souza, então, sem clube, foi demitido do Minas, primeiro foi afastado, depois demitido e fora da seleção brasileira, muito provavelmente, né? Os patrocinadores pegaram pesado, mas, claro, com razão, gente. A gente está no século XXI, homofobia, cara, qualquer tipo de preconceito é crime. A Carol Gattais fez um vídeo falando isso, o Mike falou sobre isso, o Douglas Souza falou sobre isso durante todas essas horas, né? Tuitou agora há pouco, né, agradecendo aí a Fiat, a Gerdau por terem pressionado o Minas, né? Então, cara, homofobia é crime. O Maurício Souza, ele entende que ele tá dentro do direito de expressar a opinião dele, mas a partir do momento que a sua opinião fere as outras pessoas, né? Muitos homossexuais, muitas pessoas aí do público LGBT sofrem todos os dias, morrem todos os dias por essas opiniões. Então não tem como, né? Não tem como defender, não dá, né? Infelizmente, né? E as medidas foram tomadas aí da maneira correta. Minas então rescindiu com Maurício Souza, Renan aparentemente não vai mais convocá-lo, e vamos ver agora, né? Porque não sei se vai ter outra equipe com poder aquisitivo para bancar o salário do Maurício Souza aqui no Brasil, e não sei se vai ter alguém que vai botar a mão nesse fogo, né? Então talvez ele vá para um clube menor para receber menos, ou vá para fora do Brasil para jogar lá, né? Receber em outra moeda. Mas é isso, rapaziada, um vídeo mais informativo, na verdade, não quero ser interpretado de maneira errada, só passando aí informação, não teria como passar em branco, mas é isso. Infelizmente, eu não queria estar falando disso, é muito triste ter que falar disso
no ano que a gente está. Realmente é uma coisa lamentável, principalmente dentro do vôlei, cara, que não costuma ter esses problemas, mas teve dessa vez e não tem como a gente não dizer. Não tem como não comentar, não tem como não falar sobre. Né? Mas esse foi mais um vídeo aí no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Não deixe de se inscrever. Obrigado a todo mundo que se inscreveu. A gente chegou a 840 inscritos. Siga se inscrevendo aí pra gente bater 850. Rumo aos 1000 inscritos até o final do ano. Né? Mas é isso. Mais um vídeo aí. Uma notícia realmente lamentável. Mas é isso. Valeu e falou.